5% da população mundial detém 50% de todo o dinheiro do mundo. Ou seja, 5% da população mundial é dona de 50% de todo o dinheiro do mundo, ficando os outros 50% dividido entre os 95% restantes. Por que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres, né? A primeira questão é a questão do conhecimento, né? Os filhos dos ricos têm acesso a um determinado conhecimento que os filhos de pobres não têm. Por exemplo, o filho de uma pessoa pobre, o que ele ouve dentro de casa são apenas reclamações de dificuldades do dia a dia, né? Enquanto o filho de uma pessoa rica ouve os pais falando de negócio, de evolução patrimonial, de investimentos, enfim, ele acaba tendo conhecimento, acaba tendo contato com outras coisas que os filhos de pobres não têm. E esse talvez seja um fator determinante, porque é aí que são geradas as crenças. E é o que eu sempre digo aqui nos vídeos, que as nossas crenças determinam se a gente vai ter sucesso na vida ou não. O segundo fator que a gente identificou também é a questão do networking, a questão das amizades. Você sabe, a gente acha que uma empresa abre seleção hoje e você acha que isso é o padrão, né? O cara tem uma empresa, vou contratar, ele abre seleção, mas na verdade não é bem assim. Primeiro se procura entre os conhecidos, né? Ou indicação de alguém conhecido. Não conseguindo completar essas vagas, aí se abre um processo seletivo para o resto das pessoas, vamos dizer assim. Tá? Então network é muito importante. E os filhos ricos acabam tendo esse network muito mais apurado, né? Porque eles já convivem num meio diferenciado. Então eles acabam tendo as melhores oportunidades, né? As oportunidades que aparecem acabam ficando para eles. E quando não é uma oportunidade tão boa ou não se encontra entre eles alguém gabaritado para aquilo, se abre para o restante das pessoas, né? Enquanto as pessoas, os filhos de pobres, por exemplo, não têm esse network. As pessoas com quem eles se relacionam são pessoas que muitas vezes também são empregados. Não têm empresas, não têm negócios, e o máximo que pode fazer é levar um currículo dele para a empresa que ele já trabalha, né? Então o network também é algo que dificulta muito dificulta não, que aumenta essa diferença, esse abismo entre os ricos e os pobres, né? E uma terceira coisa que a gente identificou aqui é a questão profissional mesmo, como os ricos veem o dinheiro e como os pobres veem o dinheiro, né? Os ricos, por exemplo, dificilmente você vai encontrar um rico empregado. A maioria das pessoas ricas são empreendedores e muitas vezes eles têm mais de um negócio, tem 3, 4, 5, 6 empresas, até 30 empresas a gente conhece pessoas que têm, né? Então, e as pessoas, os filhos de pobres, por exemplo, não têm isso, né? O pobre ele não é empreendedor, salvo algumas exceções, mas esses que são exceção logo ficam ricos também. Você está cheio de exemplos aqui no YouTube mesmo de pessoas que nasceram pobres na periferia, na favela e que hoje são milionários, mas porque tem um pensamento diferenciado. E acontece que os filhos de ricos não têm pensamento de abrir o próprio negócio. Eles têm um pensamento de arrumar um bom emprego para garantir o mínimo possível para que eles possam sobreviver. É comum você pensar, você olhar, por exemplo, em conversas de pessoas mais pobres, e até mesmo em argumentos das conversas, dizem o seguinte: se eu tiver condições de pagar minhas contas já tá bom. Porque ele foi educado assim, essa crença foi gerada nele. Se ele tiver um emprego onde ele consiga pagar as contas dele, já está ótimo. Enquanto as pessoas ricas pensam diferente, né? Eles pensam em aumentar o patrimônio, aumentar o seu dinheiro, abrir novas empresas, fazer render ainda mais o seu dinheiro, né? Então a diferença é gritante, mas não pelo simples fato de ser ricos ou pobres, mas o que isso acarreta, o ambiente em que o pobre é criado e o ambiente em que o rico é criado. Agora, se você nasceu na periferia, como eu, por exemplo, vim de família pobre, né? Você nasceu na periferia e você quer cruzar essa linha, você quer passar para o lado de lá, você quer se tornar um rico, uma pessoa bem-sucedida. Tá, você vai ter que, primeira coisa, mudar a questão do conhecimento. Eu sei que é muito difícil você ter conhecimento na sua roda de amigos. Então o que você tem que fazer? Você vai ter que buscar melhorar o teu conhecimento. Melhorar aquilo que chega até você de informação. Você vai ter que buscar isso onde? Você pode buscar na internet, tem muito material na internet, muito vídeo no YouTube, mas eu aconselho a você a comprar bons livros, começar a ler livros sobre finanças, sobre desenvolvimento pessoal. Enfim, ler bons livros, buscar conhecimento em livros, participar de palestras e treinamentos, e aumentando o teu conhecimento, aumentando o seu mindset, você automaticamente vai mudar de amigos, acredite.
Os seus amigos que agora estão com você não vão conseguir acompanhar essa evolução sua evolução intelectual, vamos dizer assim. Os seus argumentos, a sua conversa passa a ser outra. E você passa a atrair outros amigos, de um nível acima. Ao atrair novos amigos, as oportunidades vão começar a aparecer para você. E aí você consegue também melhorar os seus ganhos financeiros. Você consegue um emprego melhor. E neste emprego melhor você vai aumentar o teu conhecimento, vai aumentar o teu network. E aí você começa a pensar em abrir o seu próprio negócio. Porque nesse novo meio se fala muito em abrir o seu próprio negócio, em ter a sua empresa. Enfim, porque a empresa é realmente que vai te deixar rico. Porque você ser funcionário de alguém, agregar valor à empresa de alguém é bacana. E quanto mais conhecimento você tiver, você agrega mais valor. Agregando mais valor, você aumenta o teu salário. Isso faz parte do jogo. Mas ser empregado não vai te deixar rico, tá? Pode te deixar numa situação confortável, dependendo do que você ganhe, mas te deixar rico não vai te deixar. Você só vai conseguir ser rico se você empreender, se você abrir o seu próprio negócio, você ter a sua empresa. E aí você vai ter escala. Você não vai ter um salário mensal. Você tem como aumentar aquilo que você ganha. Você tem como aumentar os seus rendimentos. E isso você só consegue sendo dono da sua empresa.